órgãos que estão ali inseridos no sistema de justiça. Então, é você pautar o sistema de justiça para contar a sua história, né? E política é isso, é contar uma história e é convencer. Contar uma história e convencer. O segundo ponto seria a litigância estratégica, né? Que é a litigância estratégica? É você litigar, seja no judiciário, ou no judicial, aliás, ou no extrajudicial, de forma inteligente, propositiva e futurística também, né? Tipo assim, avaliar aquilo junto com o seu assessorado, junto com o seu cliente, enfim, como você vai chamar, qual é o que dá para ganhar ali? É avaliar, é fazer uma análise de conjuntura daquele caso Perfeito. de violação de direito. Isso é litigância estratégica. Então você vê com o seu cliente, olha o que aconteceu, doutor, foi um caso de racismo. Você estava sozinho na sala ou você estava com alguém? Não, eu estava sozinho na sala. Alguém gravou isso? Não, ninguém gravou. Então vai ser a sua palavra preto contra a palavra de uma pessoa de superioridade hierárquico-financeira branca. Então a gente talvez simplesmente entrar com o processo não vai surtir o efeito que a gente quer, que é talvez sentir-se justiçado. Então vamos fazer uma nota de repúdio, vamos articular com o movimento para a gente fazer um constrangimento público, alguma coisa assim, vamos chamar a imprensa e tal. A mídia, né? Isso, é essa inteligência para o processo, assim, porque você quer que o seu cliente se sinta justiçado, né? A história do direito, né, da litigância no direito é se sentir justiçado, é você ficar justiçado por aquela injustiça que você sente que você sofreu. Inclusive, é sobre isso também que eu escrevo no meu último texto na Empório Descolonial, né, que é a coluna da Empório do Direito. Está na minha bio aí, enfim, se alguém quiser olhar depois, que é essa proposta de problematizar diversos temas, e eu escolho problematizar o sentimento de justiça ou de injustiça a partir do direito, que é o lugar onde eu estou ocupado, né, estou ocupando. Então, perceber que esse sentimento de justiça, ele vai tanto numa estratégia jurídica, que realmente vai proporcionar justiça, e nem sempre essa estratégia vai ser processar, quanto ele vai Esse é um ponto, né? Focar nisso, porque as pessoas, principalmente, né, aqui no Brasil, associam a justiça à litigância, né? E nem sempre isso está, enfim, correlacionado. Às vezes você consegue ter esse sentimento de satisfação através... Não chega nem a virar um processo e, enfim, eu acho que é um ponto também que a gente precisa, enfim, como advogado popular, criar base, né? Para que as pessoas entendam, nem sempre o processo vai ser a melhor solução, judicializar, enfim. E o segundo ponto que eu diria que essa questão da justiça é a questão da linguagem, que é uma coisa também que eu coloco no texto, né? Quer dizer, se o teu cliente, a pessoa que está assessorando, não entendeu que ela teve direito violada, ela não vai se sentir justiçada. Isso é um problema, porque essas chamadas minorias são os grupos que mais têm dificuldade, ou que a eles são mais colocados dificuldade de entender a linguagem do direito, justamente para eles conseguirem avaliar se eles se sentem justiçados ou injustiçados. Acho que a gente conversava sobre isso ontem, né? Tu falou sobre as audiências de custódia, né? Fala aí, como era? Eu trabalho numa instituição que é o GAJOP, e lá no GAJOP a gente tinha um projeto, né, que era sobre audiências de custódia, né, incidência de alguns advogados e advogados populares nas audiências de custódia. A audiência de custódia é a primeira audiência de uma pessoa que é presa em flagrante. E ali, em 24 horas, ela tem que ser levada para frente de um juiz. E o juiz, naquela audiência, ele não vai entrar no mérito, né? Ele não vai entrar nos fatos, nas razões que fizeram com que a pessoa, enfim, cometesse o ilícito. Mas só vai ver se a pessoa, né, sofreu algum tipo de tortura e se as razões legais dela estar presa estão presentes naquela situação. E não havendo isso, ele vai liberar ela, né, uma liberdade provisória, ela vai sofrer o processo, mas responder em liberdade provisória, ou então ela vai ficar presa, né? Mas aí o que a gente estava conversando era que, por exemplo, nas audiências de custódia, sobre essa questão da educação popular, como advogado popular, e uma linguagem que a pessoa entenda, que as pessoas que estão sendo atendidas por nós entendam, é o seguinte: geralmente, quando o juiz ou a juíza perguntava ao custodiado ou à custodiada se ela havia sofrido uma tortura, que é basicamente uma das primeiras perguntas que o juiz faz em audiência, aí muitas vezes o custodiado dizia: não, eu não sofri, assim, você sofreu alguma tortura na sua prisão? Porque, enfim, a gente está no Brasil e a polícia muitas vezes tem essa cultura de, enfim,
praticar algum tipo de tortura para que a pessoa confesse algo que muitas vezes nem cometeu. E aí, por isso que a razão da existência dessa pergunta, né, dentro de uma audiência. E aí, muitas vezes, o custodiado dizia, não, eu não sofri nenhuma tortura, o policial só deu 2 tapas na minha cara, assim. Mas isso, ele não entendia como tortura, né? Muitas vezes era associado tortura a uma, sei lá, um tipo de linchamento, a pessoa toda ensanguentada. Aí a pessoa iria entender tudo isso para dizer, né, que é importante a gente deixar tudo muito transparente. Eu costumo usar sempre esse termo. A gente tem que deixar tudo muito Escuro. negritado, né? É. Muito escuro para a pessoa, enfim, sobre o que seria essa audiência, né? Do que seria, ó, o juiz vai te perguntar isso, tu tá se sentindo bem em relação a essa pergunta. Se tu for por esse caminho, pode ter essas consequências. Se for por esse, pode ter outras, né? Eu acho que isso é a essência, Ciro, assim, da advocacia popular. Também está no olhar que a gente tem em relação a quem a gente está acompanhando, né? E aí, enfim, eu acho que a gente falou um pouco sobre essa questão da educação popular e eu não sei se tu vai entrar ainda mais nesse ponto, né? Esse seria o terceiro ponto, na verdade, né? Então, ele estava meio que estava dizendo o que eu achava que era advocacia popular, né? Porque é isso, a advocacia popular ela vai mudar dependendo também do advogado, enfim, de outras coisas. Mas, inclusive, tem uns textos, tem um campo dentro da academia que discute isso, né? E, então, eu dizia que a advocacia popular ela está baseada em 3 eixos, né? O primeiro eixo que eu falei, que é o da incidência política, o segundo eixo, que é o da litigância estratégica, e o terceiro e último eixo, que eu diria, é da educação popular. Que quando você fala de linguagem, você começa a falar de educação popular também, né? Então, esse que consiste? É aquele advogado se propor a fazer atividades de educação popular. Essas atividades elas podem ser simplesmente uma reunião com seus clientes, do que você vai discutir alguma coisa. Você começa a explicar o processo para eles e depois você começa a discutir sobre aquele direito em si. Então é como se você estivesse fazendo uma tradução intercultural, é até um termo acadêmico, né? Daquilo que o direito significa, e até para você, o que o direito significa na lei, você já traduz para o que o direito significa para você, e quando você vai passar, você faz uma nova tradução, assim. E a expectativa que você tem de um advogado, e de um bom advogado popular mesmo, quando ele é muito comprometido com aquilo que ele está fazendo, é que ele consiga, nessa linguagem, passar uma linguagem tão escura e tão acessível para aquele grupo que ele está atendendo, que eles naquele momento vão se sentir injustiçados também, como o advogado está sentindo, ou até mais, porque no final de contas é sobre a vida deles que está sendo feito aquele processo. Mas também consiste em fazer atividades de você fazer uma palestra, de você fazer um curso, de você estar em diálogo com outros movimentos sociais, organizações não governamentais, assim, estar em rede. Isso todo é um movimento da educação popular também. Então, acho que a advocacia popular, você tem que fazer incidência política, você tem que fazer litigância estratégica, você é advogado, é a única coisa que só você vai poder fazer. A incidência política os movimentos sociais fazem sem um advogado popular. A educação popular, outras organizações não governamentais e os próprios movimentos também têm, se pensar no MST, por exemplo, né, também fazem se não precisa de um advogado popular. Mas a litigância estratégica é só com o apoio de um advogado que aquele assessorado, aquele cliente vai ter como realizar. Mas também é uma coisa que o advogado não faz só. Ele tem que fazer junto com o cliente, ele tem que discutir, ele tem que entender. Né? Eu que trabalho com questões rurais, uma coisa é não conhecer o lugar onde foi alvo, aconteceu algum litígio. Outra coisa é eu já ter ido naquela comunidade, eu já ter atravessado o rio para chegar lá, eu ter visto que só para chegar lá eu demorei 3 horas, eu demorei 8 horas, 9, 12 horas, porque eu estou na Amazônia, né? Então, para eu me deslocar aqui de Santarém para chegar em Oriximiná, são no mínimo 10, 12 horas de barco. Aí eu chego lá e tal. Então, quer dizer, se você recebe esse cliente que vem de Oriximiná para falar com você no seu escritório, ar-condicionado, você está no seu horário de trabalho, nada mudou, você apenas recebeu uma pessoa. E ele começa a falar ali contigo tremendo, sem saber dizer o que falar, porque você é um advogado, você está numa posição medo do que espaço, hostiliza. Você está no seu espaço, você não vai captar, você não vai receber aquela informação da injustiça que aquele cliente está sentindo, como você capta se aquele cliente estiver no seu escritório, mas você já ter ido lá na casa dele, você já ter ido lá na comunidade dele, você já ter ido lá no centro, no local onde aquela criança está internada, enfim, aquele adolescente está internado. É diferente, né? Vê só, eu acho que
um dos pontos também, eu acho que ficou muito nítido, né? O que se propõe a ser a advocacia popular, mas o que é que tu, assim, de forma rápida também, não sei, o que é que fez, assim, na tua trajetória que tu se identificasse com esse ramo da advocacia, né? Porque, enfim, tu poderia ter ido para advocacia trabalhista, né? Advocacia, enfim, tributária. E uma coisa não anula a outra também, né? Acho que a gente pode Sim, deixar sim, também. Você pode ser sim. advogado popular e, enfim, trabalhar militar na área trabalhista. Mas o que é que te motivou? Por que eu falo isso? Eu sempre costumo pensar, assim, que as pessoas sentem grande dificuldade, porque, e aí eu trago um pouco do que a gente estava conversando ontem, né? A gente precisa criar meios, porque muitas vezes as pessoas entendem que